agradeço também a presença de todos e passo a palavra para o Ricardo Alexino para mediar essa conversa. Olá, muito obrigado, Natália, por estar passando a bola agora para mim. E dou um bom dia a todos. Tá? Quero dar bom dia também aos nossos convidados, que seriam aí a Amanda Miléo, a Ana Botalho e o Fred Santana. Tá? Essa mesa ela vai falar a respeito do papel do jornalista dentro do mercado de trabalho, ou mesmo enquanto empreendedor, na cobertura de ciências. Tá? Eu gostaria de... eu tenho aqui a relação de que cada um faz, mas eu sempre acho que é melhor a pessoa própria se apresentar, porque aí ela destaca aquilo que ela está fazendo hoje, como ela quer ser vista profissionalmente e pessoalmente. Então, eu gostaria que a Amanda Miléo pudesse se apresentar. Muito obrigada, Ricardo. Então, eu sou a Amanda Miléo, sou jornalista de saúde do Jornal Gazeta do Povo, que é aqui de Curitiba, no Paraná. Eu sou mestre em comunicação pela Federal aqui do Paraná. Eu estudei os movimentos antivacinas nas redes sociais, especialmente no Facebook. E eu estou aí na cobertura da Covid-19 desde março do ano passado, falando desde o início de todos os âmbitos possíveis e imagináveis sobre essa doença, que ainda nos assola, ainda está por aqui. E, em resumo, é isso. Obrigado. A Ananda Botalho, por favor. Oi, meu nome é Ana Botalho. Eu tenho uma trajetória um pouco diferente, então, dos colegas jornalistas que acabam se interessando pela área de ciências, porque eu sou cientista, né? Eu tenho formação em biologia, fiz mestrado em zoologia na USP, faço doutorado com paleontologia, e desde 2018, então, eu fiz um trainee na Folha para jornalismo de ciência e saúde. Me encantei por esse mundo, acho que é fantástica a forma como o jornalismo ele consegue disseminar a informação de maneira muito mais rápida e mais amplamente do que os artigos científicos, né, que acabam ficando dentro da sua própria bolha, dos nossos pares. E ano passado, então, eu fui chamada para fazer parte da editoria de cotidiano, né, da Folha de São Paulo, para cobrir justamente a pandemia do coronavírus. E desde então eu estou nessa empreitada, sou repórter agora, cobrindo principalmente os temas de ciência e saúde no jornal. Fred Santana. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fred Santana, eu sou criador e editor do site vocativo.com aqui de Manaus. Eu atuo desde 2008, quando eu passei a trabalhar por conta própria com esse site, e eu atualizando sobre as notícias de Manaus, enfrentando essa que é o maior desafio que a gente tem na nossa vida, porque, coincidentemente, também é o maior desafio de saúde pública que o estado do Amazonas já passou, então a gente está tentando lidar com a história sendo feita ao mesmo tempo, e com toda a dificuldade que isso apresenta. Muito obrigado a todos. Só para fazer como a gente vai proceder no nosso trabalho, nós temos aí meia hora de apresentação, dividido por 3, né? Eu acredito que talvez até uns 10 minutos cada um, ou talvez até um pouco menos, para que possamos dialogar mais. Tá? Eu sou professor da ECA USP, dentro do curso de jornalismo, sou jornalista também, e eu tenho uma visão muito peculiar a respeito do jornalismo que cobre divulgação científica. Então, nós vamos poder ter esse diálogo aí. Eu estou usando esse critério de chamar, porque é a disposição que está aqui na minha tela, né? Mas nada impede que possamos reverter isso, ou que durante o processo de pergunta cada um possa se manifestar da melhor forma possível no momento em que desejar. Mas eu vou começar aqui pela minha tela, pela Amanda. Então, Amanda, eu vou até reduzir um pouco o tempo, que ao invés de 10 minutos, você falasse em 5 minutos, cada um falasse em 5, para que a gente possa dialogar melhor.
Ok, assim, de forma geral, as dificuldades da pandemia. Exatamente, de forma geral. Eu cheguei a encaminhar, né, para vocês alguns tópicos, eles só são algumas sugestões, né? As sugestões passadas aqui, a formação dos jornalistas na divulgação de ciência, os cursos têm dado ênfase na área de história da ciência, a filosofia da ciência, que é muito importante, né? Porque a divulgação científica não é uma área técnica, né? Ela vai além disso. A questão do jornalismo e marketing científico, né? Até coloco uma questão: o jornalista tem sido o de cobrir ciências ou promover instituições, que é uma coisa muito séria, né? Todas as instituições querem estar presentes dentro da informação de uma maneira positiva, né? Outra coisa também, as fontes viciadas em divulgação científica, porque sempre os mesmos entrevistados para os mesmos, para os assuntos, né? Não tem outros pesquisadores, a universidade se restringe a personalidades, né? A ênfase da divulgação científica apenas nos resultados e tão pouco nas metodologias, né? Então, a gente só vê o resultado, é como se a pesquisa surgisse do nada, né? Então, não se fala em metodologias, como se chegou naquele resultado. A divulgação científica e a arte, né? Então, nós temos hoje infográficos, ilustrações. Será que o jornalista tem a consciência, ou ele quer assumir de que se tratam de gêneros jornalísticos, né? Quando a gente está falando de infografia, da arte, de ilustrações, né? Não é simplesmente decorativo, né? O jornalista tem consciência que é um gênero, e os jornalistas empreendedores que criam uma nova linguagem jornalística. Então, hoje a gente tem jornalistas que se desprendem das grandes corporações e começam a criar uma nova linguagem, né? Então, são algumas questões que eu acabei colocando, alguns itens, né? Que vocês podem trabalhar em cima disso ou de uma maneira diferente, conforme aquilo que vocês acharem mais pertinente. Tá certo, então, eu recebi realmente essas orientações. E acho que eu vou começando na ordem que fica mais fácil. Sobre a formação do jornalista nos cursos de graduação, realmente eu acho muito interessante. Da minha experiência na época de graduação, eu tive uma disciplina, mas era uma disciplina bem pontual, que trazia um pouquinho de jornalismo científico e tal. Eu peço desculpa que a rua aqui da frente é um pouco movimentada, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. E eu lembro que tinha essa disciplina, mas que não era tão aprofundada. Eu sei que quando eu cheguei na redação, eu me deparei com o que era, eu tive, digamos, a base, mas ali no dia a dia eu precisei aprender meio com o jornalismo, entender os conceitos, voltar às vezes nas aulas de biologia no ensino médio, para como é que era mesmo aquela... Eu pensei muito nisso no ano passado, quando a gente estava fazendo matéria de vacina, quando começava a se falar das principais vacinas que estavam sendo desenvolvidas nesse contexto da Covid, então lembrar o RNA, lá o DNA, como que é mesmo esse negócio, que eu imagino que a Ana possa ter um caminho facilitado, assim, de tipo, esse eu lembro porque, né, fez toda uma graduação mais próxima disso, enquanto no jornalismo a gente passou muito tempo ali aprendendo como constrói uma frase, ou discutindo a sociedade, mas não necessariamente essas questões específicas. Então, hoje eu vejo como realmente fundamental se todo jornalista que passasse pela graduação tivesse realmente uma base, assim, claro, se ele tivesse interesse em seguir por essa linha, porque ajudaria, e principalmente já trazendo os profissionais da área, já para ter toda aquela dinâmica de entrevistar esse profissional, de entender o que é importante perguntar, de saber o que já é dado e o que seria fora da curva, digamos assim, até para pensar em sugestões de pauta, enfim, ter todo um exercício assim. Inclusive, que é algo que o pessoal da Rede Consciência já está pensando, está desenvolvendo, quem sabe a gente consegue tirar do papel algo nesse sentido. Do jornalismo e marketing científico, eu achei muito interessante essa questão do Ricardo, do papel do jornalista tem sido cobrir ciências ou promover instituições? Quando eu li, eu pensei, claro, cobrir ciência, lógico, mas a verdade, ao longo do último ano, a gente percebe que uma coisa acabou meio que puxando a outra, né? Que a gente viu muito um discurso, como diz assim, tinha lá uma instituição, uma Sociedade Brasileira da Especialidade, que dizia ou trazia algumas afirmações, e não dá nem para dizer dessa forma, porque é baseado em estudos. Então, se eles falam que um tratamento X
não poderia ser usado para a Covid-19, eles não estão falando isso com base no achismo ou com base, né, em qualquer informação. Tem todo um estudo, uma avaliação para poder repassar isso para os especialistas na área que seguem aquela entidade. E a gente via muito um contraponto do discurso de, às vezes, um único profissional de uma outra área, ou que fosse da mesma área, mas que com base em um dado mais empírico ali, acredita que o medicamento funciona. E a gente via muito a mesma balança para as duas questões, quando na verdade não podia ser dessa forma. Então talvez o jornalismo tenha puxado um pouco a ideia da promover a instituição, não veja gente, né? Falar para aquele eleitor, veja, a gente está falando aqui com essa instituição e ela tem esse valor para falar tal coisa, ela fala isso porque ela se embasa nisso. E acaba, de certa forma, sendo um marketing, promovendo essa instituição, seja ela um hospital, seja ela um instituto, seja uma sociedade brasileira, uma entidade de classe, enfim. Eu vi ao longo do último ano, talvez, essa mudança, assim, que acabou, talvez, parecendo um marketing dessas instituições, uma promoção das instituições, quando, na verdade, seria uma promoção da ciência, né? A gente mostrando como a coisa funcionava. Das fontes, eu acho que meus colegas podem até concordar comigo, mas, sinceramente, quando você encontra uma fonte que é didática, que te atende, que está por dentro do assunto, você se apega, gente. Você fala, não, é essa aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa sobre uma matéria, sobre algum assunto. Eu já falei com essa fonte uma vez, ela foi maravilhosa, eu vou falar com ela. E eu sei que não é absolutamente certo, que é interessante a gente ampliar. Eu tento ter um pouco essa preocupação no dia a dia, do tipo, não, se eu tenho um pouquinho mais de prazo para entregar uma matéria, eu penso, já falei com fulano, ciclano, beltrano. Com quem mais que eu poderia, quais outras especialidades que eu poderia olhar, por que falar sempre com o médico, por que eu não abro para o farmacêutico, enfim, sabe, ampliar um pouco esse escopo. Só que na hora do apuro, quando você precisa entregar aquela matéria no dia, na hora, dali a pouco, você vai correr sempre para as mesmas fontes que você sabe que vão te atender, que vão ser didáticos, ou que às vezes podem nem ter todo o tempo, mas que vão te falar, como a Natália Pasternak comentou na mesa anterior, ela vai saber falar, isso vale, isso não vale, ou vá por aqui, não vá por aqui, enfim. E, claro, mas o ideal realmente é ampliar, e a agência Bore, nossa, ajudou muito isso, principalmente no começo, assim, quando todo mundo corria para os infectologistas. E daí não tinha mais infectologista para dar entrevista para a gente. Meu Deus, para onde mais que eu vou? Eu sempre entrava na Bore e falava, não, tem esse pesquisador que está estudando isso exatamente que eu preciso, é bem ele. E dava certo, enfim, tirava as dúvidas. A ênfase da divulgação científica nos resultados, e tão pouco destaque nas metodologias, eu penso mais da perspectiva do leitor, aquela pessoa que está em casa, que está recebendo a informação ou esse resultado no WhatsApp. O resultado ela já tem realmente, só que eu preciso explicar para ela que esse resultado não é bem por aí. E daí um exemplo básico é aquele do Exo CD24, aquela substância que está sendo estudada em Israel. Tipo, não era nenhum medicamento ainda, a gente não pode ser tratado dessa forma, mas o resultado de como aquilo poderia ser a salvação da lavoura foi disseminado. Então eu penso, o leitor ele já tem essa informação, eu preciso realmente trazer essa metodologia, explicar para ele como funciona. Só que às vezes eu não vou trazer isso talvez no título, porque eu sei que o meu leitor é o leitor do título, e ele vai querer já ver a resposta que ele quer no título, ou ele vai querer entender. Então se eu trouxer, veja gente, não é bem por aí, não sei o que, papapá, às vezes ele pode se dispersar, ele pode não querer ler. Então, eu trago, digamos, o resultado, né, ainda assim, muito inicial, muito preliminar, para puxar esse leitor e na matéria tentar destrinchar. E eu vejo isso como, na verdade, um exercício e um esforço grande da imprensa, assim, de tentar explicar para as pessoas, olha, como que funciona, como que o estudo foi feito, o que a gente pode dizer desse estudo, o que ainda não pode se falar. Acho que é importante sempre falar, ainda não podemos falar dessa substância, de medicamento, por exemplo. Foram o que os meus fontes comentaram, porque ainda não tem, a gente não tem embasamento para isso. Sobre a divulgação científica, os infográficos, as ilustrações, gente, eu não sei se eu estou passando muito de tempo. Ricardo, por favor, dá um alerta aí que eu esqueci de ver quando eu comecei. Qualquer coisa, me avisa se eu estiver passando muito. Você teria aí 1 minuto para que depois passasse para a Ana e Fred, e aí a gente poderia ficar conversando um pouco mais. Tá certo. Então, 1 minuto. Mas você ainda tem 1 minuto. Sobre essa questão da arte, dos infográficos e ilustrações, realmente eu acho que os jornalistas deveriam olhar essa relação da divulgação científica com os infográficos, as ilustrações, como talvez um gênero, mas eu sei que também no dia é um pouco
complicado para o jornalista. Eu sei, por exemplo, a equipe que eu trabalho no jornal, eles sempre estão muito cheios de coisa, então se eu peço alguma coisa, olha, gente, eu precisava de uma arte que explicasse aqui certinho como esse medicamento, que é super complicado, super complexo, funciona para o leitor entender bem, né, porque tudo aquilo que é visualmente acessível é melhor realmente, especialmente quando a gente fala da área de saúde, mas às vezes acaba sendo atropelado, porque daí eles têm outras coisas para fazer, ou eu preciso entregar aquela matéria agora, já nesse instante, então não tem, eu acho que talvez precisaria ter uma conversa melhor, ou não sei, é algo que talvez deveria que estar mais, como é que diz assim, mais intrínseca ao nosso cotidiano mesmo. Tipo, eu tô pensando nessa pauta, putz, já posso pensar na imagem e tal. Sobre os jornalistas empreendedores, eu não tenho muita bagagem para falar sobre isso, eu acho que eu deixo para os meus colegas darem o pitaco deles. Ó, certinho. Agradeço a Amanda. Eu recebi um recado aqui da Isabela, né, pedindo que talvez fizéssemos respostas mais sintéticas para termos tempo de discutirmos, inclusive responder as questões do público. Então, eu passo aí para a Ana Botelho. Obrigada, Ricardo. Vamos tentar fazer rápido, né? Eu sei que tiveram alguns problemas técnicos, a gente já acabou passando um pouco do tempo e acabamos sendo um pouquinho prejudicados. Bom, retomando então a questão da formação, né? Eu, como falei, minha história é um pouco diferente, né? Eu vim da bagagem científica para o jornalismo, então eu não tenho como dizer pelas faculdades de jornalismo, mas o que aconteceu comigo foi justamente o caminho inverso. Eu fiz uma disciplina de jornalismo científico enquanto eu estava fazendo meu doutorado, justamente porque nessa época eu queria começar uma iniciativa de divulgação científica, eu nem imaginava que eu ia trabalhar na Folha 3 anos depois. E realmente a diferença entre você ter um olhar já vindo da metodologia científica, vindo de uma pessoa que pensa sempre que tudo que você precisa fazer é algo que tem que ser testado, que você não pode imputar as suas opiniões pessoais ou as suas crenças naquilo que você está estudando. É claro que na minha área de estudo, né, que é a paleontologia, isso não acontece de tanta forma como outras áreas de ciências, mas você tem que sempre ter um olhar objetivo, né? A gente está sempre com aquela questão da parcimônia, então você sempre julga que o que você está enxergando, a chance dele ser a evidência em cima daquilo que você está enxergando, ela tem que ser o mais forte possível para que você possa sustentar o seu argumento depois e as suas discussões com base nisso. E é engraçado porque durante o meu tempo de trabalho com jornalismo, eu tento fazer exatamente isso, e muitas vezes nas minhas matérias eu sou criticada pelos leitores por ser uma pessoa que tenta imputar meu ponto de vista, quando na verdade eu não ponho. Apenas o fato de você dizer assim, falei com fulano de tal que diz que, por exemplo, o tratamento kit Covid não tem evidência. Aí você fala por quê? E você explica que foram feitos mais de não sei quantos estudos com centenas de milhares de pacientes e que não deve... Mas aí o leitor entende que eu, Ana Bottalo, sou uma advogada e assim, todo aquele trabalho que você fez de tentar justamente esmiuçar o conteúdo científico acaba indo por terra. E aí eu gostaria de puxar, então, um pouco da questão como a nossa sociedade ela não está preparada justamente para entender o que é o raciocínio científico e a metodologia científica, e isso em todas as áreas, né? Então, falando um pouco da questão do porquê que a gente dá enfoque nos resultados e pouco na metodologia, nossa sociedade ela tem, de fato, vamos dizer assim, uma bagagem científica muito rasa, que é pouco explorada tanto no ensino médio quanto no ensino superior, dependendo de qual a faculdade que a pessoa tem, e a gente sabe que muita parte das pessoas não tem nem acesso às universidades superiores, né? Então, existe uma defasagem muito grande. Eu gostei do exemplo que a Amanda deu do ExoCD24, porque para qualquer cientista aquilo ali, 30 pacientes não é nada, 30 em N amostral, assim, para um estudo científico, não quer dizer absolutamente nada, isso significa simplesmente que você pode estar vendo o acaso tomando parte naquele estudo. E para um público que é leigo e que já tem essa defasagem científica, você dizer isso é muito difícil. Eu gosto do exemplo também das vacinas, né? Então, como foi a história de falar o que é a eficácia de uma vacina e por que algumas são 50 e outras são 95 e o que tem de diferente nos estudos. São completamente diferentes, são metodologias totalmente diferentes,
mas para o público aquilo interessa a manchete. A manchete é vacina da Pfizer, 95% de eficácia, ou vacina Coronavac, 50,4%. Mas o que isso significa, né? Então, eu acho que realmente é importante a gente dar foco para a metodologia, e é isso que a gente tenta fazer nos textos, né? Pelo menos nos meus textos na Folha, a gente tenta sempre fazer isso, e aí entram outros especialistas que nos dão essa luz para ajudar realmente a explicar, infográficos, que é um meio muito bom da gente ilustrar isso, né? Às vezes é mais fácil você ver pessoinhas pintadinhas do que, de fato, destrinchar num texto que vai ser corrido, chato, enfim. E eu vou terminar, então, minha fala aqui, que eu acho que também a gente não tem mais muito tempo, dizendo que eu fico muito feliz de ter um espaço hoje na Folha para falar sobre ciência. É um espaço que, é claro, o meu espaço ele é neutro, como repórter, como pessoa que cobre diariamente isso, mas eu fico contente de ver que hoje a gente tem um olhar para a ciência diferente na grande mídia, e o avalanche de informações que vem para a gente, nós como cientistas, como jornalistas, precisamos também fazer essa filtragem. E, por exemplo, nem tudo que a gente recebe de assessorias de instituições farmacêuticas é material que pode ser ou deve ser reportado. Então, esse filtro, porque a gente tem, de fato, uma avalanche de informações, ele é fundamental. E eu acho que nesse ambiente em que a gente está aqui, conversando entre jornalistas que cobrem ciência, o pessoal da Agência Bore, os próprios cientistas que mandam suas pesquisas para a Agência Bore, esse é o nosso papel. O nosso papel é filtrar isso, filtrar o que vem. Por que será que a gente tem que ter cuidado redobrado ao notificar que a cadeia de transmissão em Israel caiu 90%, quando na verdade não é isso que os dados mostram? Mas a gente tem essa tentação de fazer essa manchete, porque essa manchete cola, essa manchete dá clique, essa manchete chama atenção. Mas nós temos um papel fundamental, que é filtrar isso e tentar trazer a informação da maneira mais pura, que é a informação científica, e sem esses vieses de realmente marketing ou sensacionalistas, que é muito fácil a balança tender para os dois lados. Muito obrigado, Ana. Eu vou passar a palavra para o Fred Santana. Perfeito. Eu vou procurar sintetizar todos os pontos que você colocou, Ricardo, para que a gente possa analisar de uma maneira mais rápida, já que o nosso tempo está acabando. Eu vou analisar de uma maneira mais conjunta. Eu penso da seguinte forma: eu acredito que o jornalismo e a comunicação ele vem passando por uma revolução nas últimas décadas com a internet, e isso faz com que ele tenha o seu tempo de apuração e de divulgação de informação, que é diferente do tempo da ciência, que tem toda uma metodologia, tem todo um processo próprio, e diferente do tempo da população. Nesse contexto de crise mundial, de maiores crises dos últimos 100 anos, ela tem uma velocidade também de ansiedade por notícias e informações que é diferente. Então, são três compassos completamente diferentes. Conciliar isso é muito complicado, porque nós temos o nosso método de apuração e de filtragem de notícias, de textos, informações e dados, que a ciência também tem uma forma completamente diferente. Em contrapartida, a gente tem que lidar, por exemplo, com a desinformação, que é outro problema, por exemplo, causado pelas redes sociais. Em todo o contexto histórico e político que a gente está envolvido, que faz com que a situação, a divulgação de informação de ciência, de notícias em geral, passe por um outro conflito, que é o conflito ideológico. Por exemplo, eu vi questionamento de por que são sempre as mesmas fontes que são consultadas pela imprensa. Aqui em Manaus, a gente conviveu com uma situação muito peculiar. Quando aconteceu o primeiro estudo da cloroquina com a Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, que foi divulgado o resultado desse estudo, pesquisadores eles foram perseguidos, porque foram ameaçados de morte, houve uma campanha de desinformação, de perseguição por conta de políticos de extrema-direita, de blogueiros de extrema-direita. E, a partir daquele momento, muitas pessoas com as quais a gente contava, procurava para se informar, para checar informações, diziam: não, eu não vou falar porque eu estou com medo, eu estou assustado, eu não confio, eu não consigo ter confiança de que o que eu vou falar não vai ser distorcido ou não vai ser algo de perseguição por conta disso. Então, ter que lidar com esses pontos no texto, que o jornalismo muda porque a revolução tecnológica coloca a gente no contexto de mudança.
em que você tem um contexto político também complicado. Aí você joga uma pandemia que faz com que as pessoas, que muda completamente o estilo de vida delas, num curto espaço de tempo, no meio também de outro problema de uma mudança política em que você tem uma polarização absurda e que ela parece não ter limites. Cada vez mais você vê as pessoas cada vez mais polarizadas em torno de opiniões e de ideologias e faz com que, enfim, é um caldeirão de situações que torna tudo muito complicado. E isso influencia também na questão do empreendedorismo para jornalistas. Eu que sou um deles, é muito complicado você ser jornalista independente ou empreendedor quando você tem a receita publicitária vampirizada pelas redes sociais e pelo Google. Então, isso influencia porque você tem a condição de mercado, algo muito isolado de grandes corporações, de grandes empresas, ou você tem de grupos ligados a partidos políticos, que têm algum financiamento por conta disso. Você vê muito hoje veículos de comunicação ligados a certas ideologias, tanto de direita como de esquerda. Então, você fazer jornalismo independente nesse contexto é extremamente complexo. Então, basicamente, para a gente poder conversar, eu queria dar essa introdução. Perfeito, agradeço muito, Fred. E já destacando que é um grande prazer ter vocês aqui. É impressionante, né? Assim, porque o tempo ficou muito curto, né? Mas, assim, eu só gostaria de fazer uma observação quando a Ana fala de Israel, né, no combate aí à pandemia, que a imprensa tem dado um grande destaque. E sempre que eu ouço falar de Israel, eu penso na Palestina, né? Quer dizer, a divulgação científica ela precisa trazer outros elementos da política, e não vejo falar nada da Palestina, né? Como estão os palestinos? Estão morrendo frente a essa pandemia? Então, são algumas questões que eu gostaria de colocar quando a divulgação científica ela fica nela mesma, né? Ela não amplia outras questões, ela não faz interseção. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco isso, e, ao mesmo tempo, já se despedindo, quero pedir desculpas, né, assim, porque já são 11h07, a gente vai ter que sair às 11h10. Posso começar falando, então? Pode sim. Completamente, Ricardo, eu concordo 100% com isso que você falou. De fato, a gente tem que ficar muito atento a não cair nessas armadilhas, né? É como você falou antes, Dessi, a gente está sempre divulgando as instituições e fazendo marketing para as empresas, né? Então, a gente tem que ter esse olhar mesmo. Eu acho que o caso da Palestina é um caso muito emblemático, porque algumas poucas matérias que eu li falaram sobre a questão dos palestinos que vivem ali e que não vão receber a vacina porque eles não têm passaporte israelense, mas você ter um passaporte israelense como palestino é você abrir mão da sua cultura, daquilo que você tem como a sua identidade étnica, cultural. Então, é uma questão muito, muito delicada e a gente tem que ter esse olhar, sim. Falando de outros aspectos, por exemplo, o Fred agora acabou de falar desse caldeirão que a gente tem vivido. É muito difícil você falar com um jornalista que está um cientista que está apanhando e sendo perseguido por políticos ou por seguidores do atual governo, e você fazer uma matéria em que ele está ali na sua frente, te dando uma entrevista e falando que ele está, enfim, recebendo ameaças, você não colocar isso no texto, você não trazer essa questão política do texto. Então, eu acho que a gente tem, sim, esse papel também. Eu acho que a gente deve trazer os diferentes olhares, e isso não quer dizer colocar opiniões de pessoas que são extremistas, pessoas que são negacionistas, obscurantistas, que atacam e ameaçam as nossas instituições e a nossa democracia. Eu acho que esse é um papel que a gente tem que sempre ter atento como divulgadores de ciência. Fred, quer falar? Não? Então, eu concordo realmente com o que a Ana falou, isso é muito interessante e é difícil quando você está construindo o texto, você tentar, quando eu sei que tem um contexto maior para descrever aquilo para o leitor, eu passo pelo mesmo receio que a Ana comentou, porque dos comentários que eu vejo nas minhas matérias lá do jornal, tem bastante ataque, tem muita gente que, nessa mesma matéria do XCD 24,
leitor comentou, Amanda, você defende só a vacina. Uhum. Primeiro, ele olha para mim, ele já responde a mim diretamente, né? Ele olha e fala, Amanda Miléo defende a vacina. Quando, na verdade, eu simplesmente estou relatando ali o que eu vejo, o que as fontes acabam repassando. E é muito complicado quando a gente tenta explicar todo esse contexto no texto, sem parecer que a gente está pendendo para um lado para o outro, tem que reler várias vezes, repassar para outras pessoas, para ver se aquilo realmente está acontecendo, se está direto, né, direto ao ponto. Enfim, é difícil, mas é gostoso também, né? Quando tem um retorno positivo, quando a gente vê que tem impacto. Fred? Bom, pessoal, já para a gente agilizar, queria agradecer a Bori pelo convite, pela companhia de todos, queria desejar que sejam muitos anos de vida, de existência, porque tem sido uma grande parceira para todos nós nesse período. Para mim, foi basicamente a maior parceira desse ano de pandemia, para conseguir abrir muitos horizontes de matérias e de informação, de textos, de fontes, de pessoas muito importantes para que a gente pudesse entender esse contexto. Eu acho que a gente precisa ampliar a concepção da coisa também. Não é, a gente tem que olhar para outras culturas e outros centros, porque também são lugares onde é feita ciência, onde é feita informação, jornalismo. Por exemplo, a gente fala muito pouco da América Latina, como ela lida com essa crise e das dificuldades que ela está enfrentando, ou de mesmo, por exemplo, Cuba, que está desenvolvendo vacinas diante de todo o contexto político que ela enfrenta, não está conseguindo produzir vacinas, enquanto o Brasil está nessa situação que a gente está vendo, mesmo toda a estrutura que a gente tem, toda a dificuldade que a gente tem, e toda a oportunidade que nós teremos de ter para produzir ciência, produzir vacinas, produzir fármacos, produzir outros produtos que pudessem ser úteis para essa pandemia, a gente não faz por conta do sucateamento da ciência no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa observar, ampliar esses horizontes também em conhecimento, em valor humano, e entender que outros lugares têm muito a oferecer e muito a apresentar e ensinar para todos nós. E mais do que isso, mas assim, falando dessa dificuldade que a gente está enfrentando, mostra o quanto é importante. Porque eu vi uma frase, me foge agora quem é o autor da frase, diz assim, o jornalismo não é dar duas versões que está chovendo lá fora. É olhar pela janela e ver se está chovendo e reportar isso. E muitas vezes, a gente, por exemplo, quando a gente fala que a cloroquina não funciona, a gente precisa ser incisivo e dizer isso. Não que a gente goste ou torça por ela ou seja favorável ao presidente, não é isso. É que os fatos dizem isso. E os fatos, a realidade sempre se impõe. Eu uso essa frase demais, a realidade sempre vence. Por exemplo, agora nós estamos tendo essa segunda onda, por meses e meses, negou-se que haveria uma segunda onda. A realidade se impõe. Quando se disse que a vacina é a única forma de combater a pandemia, muita gente negou. A realidade sempre se impõe no final. Então, é muito importante que a gente faça esse trabalho e finque posição, e diga, olha, e seja muito firme no nosso trabalho, porque ele é muito importante que, além de uma pandemia, de uma doença gravíssima, nós temos uma pandemia de desinformação, uma pandemia de pessoas que não se importam em explorar. Uma pandemia não, mas é um momento em que existem pessoas no mundo todo capazes de explorar essa situação em benefício próprio, ou capaz de promover a desinformação por ideologia política ou por interesse próprio. Então, é muito importante que nesse momento a gente, por mais que a gente seja alvo de ataques nas redes de pressão, que se fique no território, porque o nosso trabalho, mais do que nunca, ele mostra que ele é fundamental. Perfeito. Eu quero até aproveitar, Fred, a minha solidariedade ao povo do Amazonas, a Manaus principalmente, né, que está passando uma fase muito difícil, e muito difícil também para os jornalistas, né, que inclusive são obrigados a se expor, né, frente na cobertura aí, da informação. Né? Desculpa, posso só fazer um adendo rapidinho? Eu sei que a gente já está um pouco acima, mas eu só reforçando isso mesmo que eu acho fundamental que o Fred comentou, e também a Amanda ela fez uma
falou, né, que ela recebe comentários assim que ela é defensora da vacina, enfim. Eu acho que isso também mostra como jornalistas são as únicas pessoas que estão ali diariamente tanto criticando e cobrando das autoridades as posições. Então, não quer dizer que porque um momento a gente faz uma matéria falando que o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, ele não teve um planejamento adequado para a compra das vacinas no país, que a gente automaticamente defende A, B, C ou D de político. Porque no mesmo momento a gente pode também fazer uma crítica aos outros governadores e às outras autoridades que apresentaram de maneira atabalhoada dados para tentar vender gato por lebre. Então, eu acho que, como jornalistas, a gente está o tempo todo fazendo perguntas que são provocativas, e o fato de a gente fazer perguntas provocativas e trazer nos nossos textos esses questionamentos, independente de partido, independente de ideologia, é o que faz do jornalismo, como o Fred falou, a gente vai lá e vê realmente o que está acontecendo, qual é a verdade, a gente está interessado na verdade, a gente não está interessado em ganhar votos, ou então likes, ou cliques, ou o que for. E acho que é por isso também que é tão difícil, né, o nosso trabalho diário aí para fazer essas notícias. Só isso. Muito obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Aliás, estamos, né? Só não temos tempo. Quero agradecer muito à Agência Bore, acho que foi uma grande conquista no jornalismo nos últimos tempos, e ela surge anterior à pandemia e é um grande suporte para jornalistas aí na cobertura, principalmente da pandemia, e vida longa a Bore, que é muito necessário.